A gente começou a falar disso a semana passada, do capítulo 13, fala de uma besta que saiu da água. Lembram? Quem que não estava semana passada? Você não estava, você? Eu vou fazer uma recapitulação bem rápida. Nossa, mas parece que quase que mudou o público, né? Era um outro público na semana passada. Eu lembro que a Paula estava, quem mais estava? Você estava, quase que mudou. A Raquel com a Maria, que hoje estão viajando, É verdade. Então, nós vamos entrar no capítulo 13. O capítulo 13, ele fala de uma besta que saiu da água. Lembrando que João está usando linguagem da onde? Da onde ele tira os símbolos? Da própria Bíblia. E a gente viu que essa linguagem de uma besta que sai da água, ele tirou da onde? De Daniel. Ele está falando de algo que os cristãos sabiam do que ele estava falando. E, gente, isso aqui é muito, muito importante. Tá bom? Capítulo 13, verso 1, fazer uma breve recapitulação do que a gente já viu a semana passada. Vi emergir da onde? Do mar, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Deixa eu só voltar a tela. 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, um símbolo do diabo, o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Como tinha bastante gente que não estava aqui a semana passada, eu queria ir rapidamente para Daniel, é importante. Daniel capítulo 7. Na hora que João escreveu isso, o leitor de hoje, que não estuda o resto da Bíblia, fica imaginando coisas, né? Mas o cristão da época sabia do que ele estava falando. Ele estava falando dos poderes antigos que estavam governando o mundo, representados por 4 bestas, 4 animais, tá? Simbólicos. Daniel capítulo 7. É importante entender isso para entender a segunda besta que a gente vai falar depois, a que sai da terra. Exatamente. E nós vamos falar de uma coisa muito, muito importante hoje. Nós vamos falar do sinal, o tal do sinal da besta, que é o 666. E nos filmes de Hollywood, 666 é qualquer coisa, é tudo, né? Menos o que ele quis dizer na Bíblia. Então é muito importante a gente ver que quando alguém quer dar uma interpretação particular, eu acho, e eu bati no microfone aqui sem querer, vai sair lá na gravação, a pessoa não está dando a interpretação que Deus intencionou, que João intencionou, usando os símbolos que já estão escritos aqui. Então olha só, Daniel capítulo 7, verso 1, Daniel, 700 anos antes, falou assim, mais ou menos 700, por aí. No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito, na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, aqui está o sonho dele, a visão. Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Então, vento, lembra, contenda, guerras, movimentos políticos, né? E o mar. Mar quer dizer o que mesmo em Apocalipse? Muita gente, multidões, né? E ele diz que estava agitando o mar grande. Verso 3, 4 animais, em traduções antigas, 4 bestas. Grandes, diferentes uns dos outros, subiam da onde? Então veja, quando lá em Apocalipse ele fala, vi uma besta saindo do mar, na hora, o Daniel viu 4 bestas saindo do mar. Do que o João está falando? Eles já mantiveram a leitura atentos de qual besta João está falando, que Daniel viu 4. E ele dá características identificando. Olha só, aí eu não vou ler tudo aqui, mas o primeiro era como um leão, verso 4, que era o símbolo de Babilônia, tá? Babilônia era o reino que Daniel vivia. Aí Deus mostrou que depois de Babilônia, que era o império mundial, viria um outro que dominaria a Babilônia, que seria a Medo-Pérsia. Que aí ele viu aqui no símbolo de um leopardo, verso 6. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Versículo 7. Depois eu continuava olhando, e eis aqui o 4º animal, terrível. Eu pulei um, não pulei? Eu pulei o do 5, é o urso. Pulei o urso. E depois o anjo descreve, lá no capítulo 7 ainda, no verso 14. Não é no 14. Aqui, verso 17. 7 e 17, depois o anjo explica para ele. Estes grandes animais, essas 4 bestas, que são 4 reis ou reinos que se levantarão
da terra do povo. Olha que interessante. E o anjo explica para ele, no capítulo 8, ele é mais claro ainda. O anjo fala assim, ó, o reino que você vive agora, o império mundial, é Babilônia. Mas depois vai vir a Medo-Pérsia, vai tomar conta, que é o urso. Depois vai vir a Grécia, que é o leopardo. O anjo avisou antes os reinos que viriam e seriam impérios mundiais. E o quarto animal, Daniel fala que era terrível e espantoso. Os primeiros pareciam com alguma coisa, né? Com leão, com urso, com leopardo. Mas o quarto não tinha descrição. Era um monstro, né? Que pisava, destruía e tal. E o quarto animal era Roma. Depois da Grécia veio Roma dominando o mundo. Tá? E ele descreve algumas características que o Império Romano faria. E Daniel ficou apavorado com isso. Ele falou, gente, mas como é que pode? Quanto tempo vai durar isso, né? Ele viu que esse poder romano, ele se misturaria com a igreja de Deus. E ele distorceria a palavra de Deus, cometeria blasfêmias e perseguiria o povo de Deus. E Roma fez tudo isso. O Coliseu Romano está lá até hoje, né? Tinha lutas de gladiadores e mortes de cristãos. O povo se juntava para assistir lá na arena. Cristãos sendo mortos, devorados por animais, mortos por gladiador. Roma fez isso. Foi sob o governo de Roma que Jesus foi crucificado. E, gente, eu costumo dizer que nós temos que ser católicos apostólicos. Porque o problema foi quando a igreja se tornou romana. A igreja era católica, quer dizer, universal. Ela era apostólica, que quer dizer que seguia o ensino da Bíblia. Mas quando Roma perseguia, mas não acabava com os danados cristãos. Falava, gente, quanto mais persegue esse povo, mais cresce. Aí, então vamos nos tornar cristãos também. Satanás é terrível, né? Perseguiu a igreja e não conseguiu destruir. Falou, então vamos unir-nos, né? E aí o imperador Constantino, no ano 300 e pouquinho, no comecinho dos anos 300, ele falou assim, ó, a partir de agora ninguém mais mata os cristãos, hein? Por quê, senhor? Porque eu sou cristão. Eu sou cristão também. Só que foi uma jogada dele, né? De governo, né? Ele queria conquistar gregos e troianos e cristãos e pagãos e tudo. E ele mesmo adorava o sol. Ele tinha a religião, o mitraísmo. Mas a partir daí, gente, os cristãos saíram dos esconderijos. Não tem perseguição mais? Não, acabou. Mesmo, né? E aí foi introduzindo, aí é que detonou o cristianismo. Aí foi introduzindo, por que a gente não ora pelas almas dos mortos, né? Não acender uma vela para eles. Não, só orar não basta. Por que você não dá umas moedinhas, né? E aí veio indulgências, a pessoa pagar para comprar o perdão dos pecados, e orar pelas almas dos falecidos, e pagar também, e um monte de coisa. Os santos que você fala que são venerados? Sim. Não tem nenhum na Bíblia. Nenhum que fala assim, ó, ore para fulano. Pelo contrário. Tem um trecho no Apocalipse, e a gente vai chegar lá. Está mais para frente, que João, quando ele vê o anjo, ele fica tão fascinado que ele ajoelha para adorar o anjo. Ou para venerar. O anjo levanta ele na hora. Fala, não faz isso não, meu irmão. Eu sou conservo junto com você. Conservo quer dizer, eu sou servo junto com você. Não é? Tem uma parte também em Atos capítulo 10 que Pedro recebe uma visão para ele ir falar na casa de um povo que não era cristão. Eles eram romanos, gregos. Diz que na hora que o Pedro chegou na casa, era o apóstolo Pedro, gente, famoso. Está em Atos 10, se vocês quiserem a gente pode lá ver agora. O pessoal da casa, o dono, ele se ajoelhou diante de Pedro. O Pedro falou, não faz isso, eu sou homem como você. Então, veja, eles não aceitam isso, os apóstolos não aceitam isso. Mas para a igreja era interessante, porque atraiu o povo, tinha mais intercessores além de Jesus, não é? Se você quiser ver isso, vamos lá, já que a gente entrou no assunto, está em Atos capítulo 10, mas a gente não perde de vista aqui a questão da besta, tá bom? É muito importante. Atos capítulo 10. E, gente, a gente fala aqui com todo respeito, tá bom? Com todo respeito para todas as religiões, inclusive a católica. Como eu falei da outra aula, a gente está falando de história, tá bom? De fatos que aconteceram. A gente tem que entender a história. Atos capítulo 10. Deixa eu só ver onde é que está o versículo aqui. Aqui, ó. Atos capítulo 10, versículo 25. Aconteceu que... Todo mundo achou? Atos 10, 25.
Aconteceu que, indo Pedro a entrar na casa desse homem aí, lhe saiu Cornélio ao encontro e fez o quê? Prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. É o que fazem hoje. Não, a gente não adora, a gente venera. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. É pedir favores para alguém que morreu e que supostamente estaria intercedendo por você. Deus não aceita isso. Então, na lógica dessa porta, por exemplo, quando se fala dos santos em Apocalipse, eles acreditam esses santos. Eu não sei se eles acham que esse do Apocalipse é. Mas é bem claro que no Apocalipse, quando fala do santo, está falando do povo de Deus, todos nós, né? Santo, na língua original, quer dizer separado para Deus. Amém. Santo quer dizer, você agora está comigo. Não tá mais. Essa é a ideia. Não quer dizer uma pessoa superior, mais iluminada. Tá? Então veja, Pedro levantou a pessoa, versículo 26. Mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Vem orar para mim não, rapaz, eu sou humano. E eu quero falar uma coisa para vocês com todo respeito, mas mostrando o sentido da coisa. A gente vai estudar isso mais para frente. A gente tem mais uns 5 ou 6 encontros para fechar o Apocalipse. Ou 7 talvez, se a gente estudar algum assunto mais a fundo e dividir em 2. Na Bíblia, Deus condena veementemente consultar os mortos. O espiritismo, mediunidade, essas coisas. Deus fala assim, ó, não consulte os mortos. Não faça isso jamais. Deus fala várias vezes no Antigo Testamento. E quando alguém ora para quem morreu, está fazendo o quê? Entenderam? Pedro morreu. João, Paulo. Pedro não aceitava nem vivo. Deus condenava consultar um morto. Oh, morto, apareça a alma. E nós vamos entender por que isso mais para frente. E quando alguém morre e você ora para o morto, você está consultando um morto que Deus condena, tentando fazer mediunidade. Olha, entenderam o sentido? É pesado ou não é? Então a gente vai sendo distraído com alguns dogmas que foram entrando que não são bíblicos. Mas parece tão bonito, mas é um engano. E eu não estou condenando quem crê assim. Eu estou explicando dentro da Bíblia como que as coisas foram se transformando. Voltando para a questão da besta, vocês entenderam em Daniel que as 4 bestas que saem do mar são 4 reinos que Deus mostrou? Ele viu antes desses reinos chegarem. Tanto é que os críticos da Bíblia, os que não creem que a Bíblia prevê o futuro, eles dizem que Daniel escreveu isso depois que aconteceu. E Daniel escreveu já no período romano. Como é que ele ia ver que da Babilônia viria Medo-Pérsia, Grécia e Roma? Não, ele escreveu lá quando eu já estava na Roma. Não, mas ele escreveu antes. Tá bom? Ele escreveu quando estava em Babilônia. Incrível isso, não é? Então a gente volta para o Apocalipse, capítulo 13 agora. No capítulo 13, a gente vê então que João está falando desse episódio. Os cristãos já captaram na hora. Tá? Apocalipse, capítulo 13. Agora, olha que interessante. No verso 2, no verso 1 a gente viu que a besta sai do mar, tinha chifres, cabeças, tudo isso tem símbolo interessante. No verso 2 ele fala, a besta que vi era semelhante ao quê? Leopardo é um dos animais de Daniel que a gente viu. Seus pés como de urso e boca como de leão. Olha. Ele foi, como a Alicia notou a semana passada, ele deu a ordem dos animais que Daniel deu ao inverso, né? É como se ele estivesse regressando um pouquinho. Ó. Eu vi o 4º animal, Roma. É desse que João está falando. Mas ele tinha características do animal anterior, que era o leopardo, a Grécia. Tem muita cultura grega no meio romano, muita. Tinha características do animal anterior, o urso, a Medo-Pérsia, a adoração ao sol, algumas coisas assim. E tinha características de Babilônia. Então João está mencionando aqui claramente, não há dúvida, de que ele está mencionando Daniel 7. Dá para perceber isso? Besta saindo da água, com semelhança de urso, leopardo e leão. Daniel 7, claro. Os cristãos falaram assim, vamos ver o que ele vai falar aqui do 4º animal que para Daniel era terrível e espantoso. Uma das piores características que Daniel dá desse 4º animal, ó, hoje é a lição 11, tá? Da revista, uma besta que sobe da terra. Primeiro a gente está recapitulando a que sobe do mar, que é Roma. Uma das características que ele fala em Daniel 7:25, que os cristãos já sabiam disso, é que a besta, esse 4º animal terrível, espantoso, Roma, iria proferir palavras contra o Altíssimo, magoar os santos do Altíssimo, o povo de Deus, tá? Essa é a ideia.
e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos, o povo de Deus, lhes serão entregues nas mãos por 1260 anos. Ele fala um tempo, tempos, metade de um tempo. A gente já viu isso várias vezes. Esse período aqui ele vai do ano 538 ao ano 1798. 1260 anos que a igreja reinou suprema, perseguindo, matando e ganhando dinheiro e tudo mais. Tá? Por que é esse período? Nesse ano, em 538, houve um edito em que o Papa seria o cabeça da igreja. Ele teria autoridade para mandar. Um homem, representando Deus e tal. E foi até aqui em 1798 quando o imperador Napoleão mandou prender o Papa. O general Berthier prendeu o Papa. Você vê, do começo do reinado do papado até o final dele, dá 1260 anos. Tá? Aqui em Daniel ele usa outra linguagem. Tempo, tempos e metade de um tempo. A gente já tratou disso. Tá nos vídeos aí. Um tempo é um ano. Tempos seria 2 anos. E metade de um tempo, meio ano, 3 anos e meio. E aí você faz 3 anos e meio vezes 360, é a contagem que eles faziam, dá 1260. Tá? Oi. Nessa época, em 1798, então, houve um enfraquecimento da igreja católica. A Bíblia chama de ferida de morte. Não acabou. Enfraqueceu. Isso. Deu uma enfraquecida boa. Então, aí a única maneira da igreja católica sobreviver foi que os bispos em diferentes partes tomaram um pouquinho de primazia, mas nunca da forma do papado. O papado perdeu muito. E, gente, mas continua. É o que a gente vai ver aqui. Ele fala que uma das cabeças desse animal terrível e espantoso, que não é a igreja, é Roma, tá? É Roma. É que Roma também assumiu a igreja. Roma dominou o mundo através do império e depois através da igreja. E aí Roma passou, mas a igreja continuou com os ensinos de Roma. Entendeu? Então Deus mostra muito isso na Bíblia. Não é porque Deus quer atacar a igreja católica. Ele quer mostrar o que aconteceu. Para a gente saber a verdade. Para a gente estar protegido. Entendeu? A gente tem que saber da verdade. A Bíblia fala, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Agora veja, só tinha uma igreja no mundo. Jesus fundou uma igreja. Jesus não fundou a adventista, a batista, a presbiteriana e nem a católica romana. Ele fundou a igreja cristã. E a igreja cristã foi bem durante os primeiros séculos, mas quando ela aceitou se tornar, ganhar o nome romano anexado a ela, aí entrou um monte de coisa. No 3º século. E foi longe, né? Agora veja, aqui quando a igreja perdeu o poder, já existiam os protestantes. Vocês lembram de Martinho Lutero, né? Martinho Lutero era um dos grandes líderes da igreja. Ele conheceu a Bíblia, ele já era monge, já era um grande bispo, mas não conhecia a Bíblia, já pensou? Eu estava lendo a história dele, ele encontrou a Bíblia na biblioteca de um mosteiro lá, e ele se apaixonou pela palavra de Deus, e ele queria que o povo conhecesse. Então aí passou a existir os protestantes. A partir daí, imagina, do ano 1500 e pouco. Só que os protestantes até hoje, guardam ensinos que não são bíblicos, são de Roma, da igreja mãe. Já pensou? Os protestantes abandonaram muitas coisas que eles viram que não era bíblico. Por exemplo, não se batiza mais bebezinho, né? As imagens não tem mais, né? Não se batiza bebezinho. Aí percebeu-se que o batismo é afundando na água, e aí surgiram os batistas, e aí foi percebendo, e aí foi aquele monte de protestante, né? Então, mas nesse tempo a igreja ainda era forte, mas ela perdeu bastante. E os protestantes continuam, muitos, guardando coisas que não são bíblicas, por tradição. E o principal, gente, que a Bíblia enfatiza muito, que a gente vai ver, é isso daqui, ó. Ele perseguiu o povo de Deus, né? Mas ele mudaria os tempos e a... Que lei? A lei de Deus, os 10 mandamentos. A gente falou a semana passada que a maioria das pessoas que hoje recita os 10 mandamentos não recita de acordo com a Bíblia. Recita de acordo com o catecismo, que mudou. Querem ver? Olha só, Daniel 7,25, cuidará em mudar os tempos e a lei. Aqui é os 10 mandamentos como estão na Bíblia, tá bom? Como aparece em Êxodo capítulo 20, tá? Está na Bíblia em Êxodo capítulo 20, toda a Bíblia, tá? Até a Bíblia católica, a Bíblia não pode mudar, não pode ser diferente. E aqui a gente vai vendo o que aconteceu, ó. Primeira coisa, foi riscado o 2º mandamento.
Porque o povo tinha que orar pelos santos, orar pela alma dos perdidos, né, dos parentes mortos. Então eles colocaram a ideia de que durante a morte a sua alma está em algum lugar. Uns vão para o céu, você ora para eles, outros estão no inferno e você ora para eles também, para eles saírem, né? Então veja, a igreja tirou o segundo mandamento. Quando a pessoa recita hoje os 10 mandamentos, ele fala assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento eles mudam para o terceiro. Não falar o nome do Senhor em vão. Por que muda para o terceiro? Porque foi arrancado o segundo. Então o terceiro virou o segundo. E o quarto virou o terceiro. Por isso que o terceiro eles falam guardar domingos e feriados. É o terceiro deles, mas na verdade seria o quarto e seria o sábado. Então veja, cada um perdeu uma posição, cada um dos 10 mandamentos, porque arrancou o segundo. Tá bom? E aí como é que a igreja ia ensinar? Vamos guardar os 9 mandamentos? Ia ficar chato. Então eles pegaram o último, que tem várias coisas de não cobiçar a casa do teu próximo, nem a sua mulher, né, do seu próximo, nem o boi, e dividiram em 2. Olha só. Aí ficou assim, ó, 9, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e 10º, não cobiçarás as coisas alheias. Aí manteve o número de 10. Deu para entender? Arrancou 1, mas continuou 10, porque dividiu o último em 2. Não cobiçar e não cobiçar. Tá? E aí teve mais uma mudança. O que é o quarto mandamento, mas que caiu para terceiro, porque arrancou o segundo, mudou-se de sábado para domingo. Na Bíblia fala, lembra-te do dia de sábado, mas a igreja hoje ensina domingo. Como ficou tudo remendado, aí eles fizeram um texto mais bonitinho também. Aí ficou assim, ó, o texto mais enxutinho, mais bonitinho, que é o que a maioria das pessoas recita. Não é o que está na Bíblia. Tá? O que está na Bíblia é assim, o segundo é para não adorar a imagem, mas o que todo mundo fala que não é na Bíblia, ficou assim. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão. Olha que bonitinho, pulou o segundo, gente. Tá? Guardar domingos e dias santos, aqui praticamente igual, né? E aí 9, não desejar a mulher do próximo. Não sei se é nessa linguagem que usa, como é que é? Não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Mas a mulher do próximo é coisa alheia, não é? É o mesmo mandamento, mas teve que dividir para manter o número de 10, já que tirou o segundo. O quê? Os 10 mandamentos estão no segundo livro da Bíblia, em Êxodo, no capítulo 20. Tá bom? Deuteronômio 14, não, 5. Mas o que eu acho fundamental, pastor, explicar que de toda a Bíblia, justamente os 10 mandamentos sobre desobedecer, pessoalmente. De toda a Bíblia é a única parte que Deus escreveu. E escreveu em pedra para que isso ficasse, para que fosse permanente. Escrito na rocha. Agora olha que bonito, tem até uma coisa bonita para pensar. Deus escreveu a lei na rocha, aí quando ele se tornou, né, quando veio Jesus, ele escreveu os pecados na areia. Porque na areia dá para apagar, mas a lei de Deus é inapagável. Você pode quebrar a lei na pedra, mas mudar, alterar, não pode. Ela é eterna. Então você vê, em Êxodo capítulo 20 está lá os 10 mandamentos. Começa no verso 3, não é? No verso 1 e 2 é uma introdução. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí começam os mandamentos. No verso 3, não terás outros deuses diante de mim. No verso 4 é o segundo. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, como faziam os egípcios, né? Não as adorarás e nem lhes darás. É um mandamento de Deus. E aí muitos falam assim, não, mas a gente não está adorando, mas está fazendo culto. Então é adoração, em memória e tal. Não, mas não é o santo, não é a imagem, é a pessoa. Mas é isso que não é para fazer. Pedro não quis, os anjos não quiseram, é só direto para o céu, tá? Então veja o verso 5, não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e o quê? Guardam os meus mandamentos. Aí vem no verso 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Verso 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E ele fala, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. É o que depois transformou no domingo, né? Mas
não se segue bem assim também no domingo, tá? E aí tudo segue bonitinho, você vê o último lá, o 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Foi Deus quem escreveu isso. Como que fica grande coisa do sábado? Quem trabalha no hospital, ele não tem como parar. Sim, aí não pode parar e tem que continuar. Sim. Tá, então, mas quem está, tudo então, é permitido tudo. Então aquela pessoa, ela não pode, não tem como. Tem uma diferença. Entende? Porque que nem, olha, quem cuida da energia elétrica lá na usinas? Tem que manter. Tem que manter. Exatamente. Mas você tem que guardar Não tem o como tempo. ser sabativo. Mas você tem que dar o tempo para ter a comunhão com Deus que Ele fez. Esse dia. Um dia a gente pode ver o que a Bíblia fala, como se observa o sábado, porque senão a gente vai longe aqui e a gente não consegue concluir. Mas o sábado, Jesus fala assim, ó, ele foi feito por causa do homem. Ele é um benefício para o homem. É um dia em que você vai parar um pouquinho com as coisas que você pode evitar. Que nem tem coisas que a gente pode fazer outro dia, né? Por exemplo, o dia da faxina geral, eu posso fazer outro dia na sexta, tal. Quer dizer, as coisas que dá para eu fazer outro dia, tem coisas que não dá. Mas essa é a ideia. Os fariseus, eles inventaram um monte de coisa. Inventaram um monte de coisa que Jesus dava neles toda hora. Não, porque que nem às vezes, né, vai para a igreja lá, coisa que daí o pessoal liga lá no celular, ligamos lá. Fulano não vai vir, não sei o que lá, mas está usando pessoas que estão trabalhando lá atrás no celular. Sim. Não pode ser. Veja, se todo mundo fosse sabatista, vamos dizer, o mundo ia funcionar do mesmo jeito. Só que eles iam fazer escalas, entendeu? Eles iam fazer tudo para a pessoa participar do culto, lembrando que é um dia diferente, mas que o mundo tem que continuar. Não ia ser um dia normal de comércio e tal. O comércio ia fechar, para ninguém ficar preocupado com dinheiro. Jerusalém fecha no sábado. E eles fecham a porta no sábado, até hoje. Então, o que eles fazem no sábado? O que eles fecham? Pena que eles não aceitaram Jesus, né? Pois é, mas tem obediência. Mas não aceitou Jesus, não vai dar certo essa obediência aí. Por exemplo, Mas naquela época tinha. não, mas tem adventistas hoje em dia, eu tenho amigos adventistas, eles são médicos. E às vezes Tem. ele está de plantão. E muitas vezes o plantão ele vai à igreja, ele faz um contínuo, está pela rua com o telefone, depois se chama de Os hospitais funcionam. para o hospital. Mas então, o culto a gente não pode fazer qualquer dia, qualquer Pode. hora para Deus. Esse é um assunto que talvez a gente possa separar para estudar. Que o sábado é o quarto mandamento é inegável, certo? É um quarto mandamento. Mas como se observa o sábado é um estudo interessante também para fazer. Porque muita gente não sabe como. Pensa que é ficar em casa parado. Não é isso. É um dia de ação, é um dia de muita atividade. Mas é atividade diferente, em que eu não vou estar preocupado com o meu dinheiro, com o meu lucro, com o meu comércio, né? Eu vou estar preocupado em outras coisas. Boas ações, em visitar os... Mas dinheiro é o dia... Eu queria mostrar para vocês, que esse é o quarto mandamento e ele foi mudado e virou o terceiro, porque tirou-se o segundo. E nós vamos discutir ainda como se guarda o sábado, tá? Olha só, e a história mostra por que o domingo entrou no lugar do sábado. Tá na história, quer ver? Por que o domingo é o dia de observação hoje? Porque quando Constantino se converteu, né? Queria ter todo mundo do lado dele, ele adorava o sol. E o domingo, no mundo pagão, era o dia de adorar o sol. Por causa da influência desde os babilônios, cada dia da semana se adorava um astro. Em alguns países se mantém ainda o nome do astro. Por exemplo, em espanhol é lunes, porque se adorava o quê na segunda? A lua. Né? Martes, é um Marte, se adorava. Então, na nossa língua, a gente perdeu isso. A gente fala primeiro dia, seria o domingo, né? E aí vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E o sábado não, sábado. Em inglês, eles adoravam... você vê que em inglês era Saturno que eles adoravam. Falava Saturn, seria Saturn Day, o dia de Saturno. Porque os pagãos adoravam Saturno no sábado. E aí vem Marte na terça, a Lua na segunda e o Sol no domingo.
Miércoles, alguns nomes são antigos, então não dá para perceber. Jueves, acho que seria o Júpiter. Então veja, no domingo era o dia do sol e Constantino adorava o sol. Em alguns países, então, se mantém o nome Sunday, dia do sol e por aí vai. Foi a introdução dos costumes do paganismo romano dentro do cristianismo, tá bom? Olha o que aconteceu, olha que curioso isso. Foi fundido em uma coisa só o símbolo dos adoradores do sol, Constantino quis continuar alegrando eles, e o símbolo dos seguidores de Jesus Cristo, a cruz. Constantino conseguiu tornar os dois em um só. A cruz com o sol saindo dela. Olha que coisa. E pouca gente percebe isso até hoje. A cruz e o sol. A cruz e o sol. Não é de arrepiar um negócio desse? Então veja, não estou falando mal dele, não estou falando mal de quem crê, assim, eu estou mostrando fatos, história, tá bom? Como a gente falou, quem assinou o decreto dominical pela primeira vez foi o imperador Constantino e tem a data disso, no dia 7 de março de 321. O decreto dele diz assim, ó, que a partir de hoje, que todos os mercadores, todos os comerciantes descansem no venerável dia do sol. E aí os cristãos falaram, tá bom, não é? Tá bom. E aí eles começaram a colocar argumentos. É bom, né? Porque Jesus ressuscitou no domingo, né? E outra, os judeus guardam o sábado, eles não querem ficar igual os judeus. E aí foram arrumando argumentos. E aí teve um período em que os cristãos guardavam o sábado e o domingo. Só que o domingo era mais para lazer também, família. E o sábado uma coisa mais ríspida e tal. E aí o sábado foi sendo abandonado e passou-se mais ao domingo, tá bom? Isso está nas enciclopédias. A mais antiga documentação da observância do domingo como imposição legal é o Edito de Constantino no ano 321, ano Domini. Tá? Decreto de Constantino está ali, ó, que os juízes e o povo das cidades, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. Isso é fato histórico. E por isso que na Bíblia diz em Apocalipse 12, que a gente já viu, do dragão que persegue a mulher é quem mesmo? E o dragão? É Satanás e as suas instrumentalidades, né? Por isso que fala, irou-se o dragão contra a mulher, a igreja, e foi pelejar com os restantes, o que sobrou da sua descendência, da igreja. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas eu guardo os mandamentos de Deus ou os mandamentos que o homem mudou? E essa é a grande advertência da Bíblia. Veja, agora eu queria falar para vocês da segunda besta. Vamos lá para Apocalipse 13? Tudo isso é uma recapitulação. Porque senão a gente pode não entender a segunda besta agora. Então vamos lá, Apocalipse 13. João viu uma besta que subia do mar. Na hora, Daniel 7. E ele ainda deu dicas ainda. Leopardo, urso e leão. E aí ele disse que essa besta, vamos lá ler, continuar aqui. Versículo 3, então vi uma de suas cabeças, que diz que ela tinha 7, como golpeada de morte. Quando que uma das cabeças foi golpeada de morte? Em 1798. Mas essa ferida mortal, aí vem o que ela falou, foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, quer dizer, essa que saiu do mar, que para Daniel era a quarta, né? E o Renato nos comunicou segunda passada que foi justamente em 1800, 2 anos depois que o Papa foi eleito. Outro Papa, né? Então foi Pio VII, porque quem tinha sido encarcerado foi Pio VI e morto. Então 2 anos depois foi eleito Pio VII. Mas não tinha muita força, era mais os bispos locais. Agora veja, nós vimos a semana passada até o versículo 10, as características de Roma quando ela se tornou religiosa, ela assumiu a igreja e perseguiu o povo de Deus e matou e torturou, queimou na estaca, fez coisa feia e introduziu conceitos. Mas era uma igreja só, o mundo cristão estava observando essas coisas. Não é? E a Bíblia estava lá, a Bíblia existia, várias cópias da Bíblia em vários locais. Mas ela era deixada de lado. Eles recitavam lá os livrinhos, as orações em latim. Como eu falei, Martinho Lutero, quando descobriu a Bíblia, ele já era um grande líder da igreja, mas ele nunca tinha visto uma Bíblia na vida. Tá? Então é interessante isso. Corrompeu bastante. Aí no verso 11 diz assim, ó, agora a besta que sobe da terra, é essa que a gente quer ver. Vi ainda outra besta,
emergir agora da onde? Da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Cordeiro é um símbolo de Jesus. Mas falava como dragão, que é um símbolo do... Olha que coisa. Esse poder, como o anjo explicou para Daniel, lá em Daniel, essas 4 bestas, esses 4 animais, são 4 reinos que tomariam conta da terra. João falou a partir do 4º, que era Roma. E ele falou de um próximo poder, governo. Esse aqui é o meu aplicativo, que é a hora de tomar água. Senão não esqueça. Ele faz esse barulhinho, senão não toma água o dia inteiro. Esse poder que João viu agora viria depois que Roma foi ferida e estaria sendo curada. Esse poder político apareceria. Um poder, um império. Com aparência de cristianismo, parecendo cordeiro. Mas as palavras seriam como do dragão, do diabo, de enganar, de dissuadir. Que poder seria esse reino? Veja que interessante. A primeira besta de João, que é a 4ª de Daniel, né, no capítulo 7, João coloca primeiro o que ele vivia nesse período. Ela saiu da água, que quer dizer... Então, se água quer dizer muita gente, multidões, então terra seca quer dizer quase ninguém, né? Pouquíssima gente, né? E veja, o poder que estava crescendo depois que Roma foi ferida e tudo, o poder que estava crescendo e que hoje é um império mundial, qual que é? Vocês conhecem? É os Estados Unidos da América, que foi fundado como um país cristão protestante, parecendo um cordeiro. Os Estados Unidos, gente, foi fundado por pessoas que queriam fugir da perseguição romana, da igreja mundial. Já tinha os protestantes, mas a igreja estava dura ainda, perseguindo, e teve guerras e tudo. Os pais peregrinos que vieram para os Estados Unidos em 1620, eles chamam de pais peregrinos. Eles vieram para fugir da perseguição da igreja. Tá? Então veja, aqui nesse lugar, se muitas águas, quer dizer, muita gente, os Estados Unidos então não tinha quase ninguém, era índio e um pouco de gente chegando. Obrigado. Agora veja, só um pouquinho. Obrigado, Renato. Eu sou uma pessoa que não bebe água, gente. Eu tenho que ter esse negócio lembrando para eu tomar água. Não bebo. Eu só lembro na hora de dormir que dói a cabeça. Por quê? Porque não bebeu água. Onde que eu parei? Ah, tá. Obrigado. Era pouca gente. E veja, parecendo um cordeiro, mas falaria como dragão. Os Estados Unidos é um grande império hoje ou não é? Que surgiu de uma terra seca ou não? Tanto é que essa é parte da profecia que fala que a terra ajudou a proteger a mulher. Lembra que a gente leu em Apocalipse 12 que a terra ajudou a proteger a mulher? A igreja cristã, gente, em peso, foi para os Estados Unidos. Foi fundado como um país livre de perseguição religiosa. Tá? E aí, eles chegaram lá em 620. Olha só, 1620. E aí eles desejaram um país sem rei, uma igreja sem papa. Tá? Olha aqui, ó, Thomas Jefferson escreveu o seguinte, ó, desde que uma pessoa tenha o direito de escolher sua própria religião sem pagar o preço da discriminação, nenhum teste de religião será requerido como qualificação para qualquer posição pública nos Estados Unidos. Então, quer dizer, ó, aqui a gente não tem perseguição. Quer ser metodista, presbiteriano, o que for, católico, mas aqui ninguém é obrigado a seguir uma religião. Aqui a gente é livre. Essa foi a ideia dos Estados Unidos, fundado como um país protestante. Olha como que esse desenho de 1871 via a Igreja Católica vindo para os Estados Unidos. Vocês conseguem ver o desenho aqui? Eles desenharam os bispos da igreja como jacarés, né? Que eles vinham de navio, eles vinham da Europa, né, por navio, então vinha pelo mar. Então eles desenharam os pais apavorados protegendo os filhos dos jacarés, do perigo, né? Mas na verdade são bispos vindo. Olha de quando que é esse desenho? Porque eles começaram a ver que estava crescendo a religião lá. E eles tinham medo de perseguição de novo, não discriminação contra a religião, mas o medo da perseguição, da obrigatoriedade. E veja que já tinha passado um tempo, né? 1871. E veja o que diz lá em Apocalipse capítulo 13, falando da segunda besta, que é os Estados Unidos. Verso 12. Essa segunda besta, esse poder, esse império, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Autoridade de fazer um decreto, de fazer o povo seguir um estilo de pensamento. Ainda não acontece isso. Mas vai acontecer.
Os Estados Unidos, se eles preenchem aqui as características, eles ainda vão forçar as pessoas por decreto a seguirem um jeito de pensar. Mas olha que interessante, a primeira besta de João aqui, a que sai da água, ela influencia a segunda. A besta que foi ferida com um golpe mortal e que foi curada, aqui diz que ela vai influenciar a segunda para fazer de novo isso. Olha o versículo 12 ainda no meio, diz assim, ó, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem quem? A primeira besta cuja ferida mortal, que tinha sido em 1798, foi curada. E também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, vai fazer milagres, tá? Que lhe foi dado a executar, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, quer dizer, uma cópia do que foi no passado. Aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, essa cópia, né? Um repeteco, para que não só a imagem falasse, né? A imagem quer dizer um ídolo, uma estátua, quer dizer uma cópia, tá? Do que foi, do governo. Não só falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha que interessante o verso 16. A todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, todos, livres, escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de homem, um número humano. Ora, esse número é... E isso é muito interessante. O 666 aparece nos filmes de terror, pessoas ali macabras, tatuadas na testa e tal. Veja que interessante. Nós estamos falando de uma profecia que ainda não aconteceu. A gente vai ver ela acontecer. Esse poder que surgiu enquanto a ferida ia sendo curada, né, ganhando poder de novo, surgiu da terra, vamos dizer, não era multidões, era pouca gente, ajudou a mulher a fugir, no capítulo 12, que é a igreja, e esse poder parece cordeiro, país protestante, mas no futuro vai falar como um dragão. Quando? Quando fizer o povo voltar a seguir ensinos da primeira besta, de Roma. Como assim? Nós vamos ver que isso está encaminhando para acontecer. Já vamos chegar lá. A gente já viu esse versículo. Aí seria a primeira besta, que é que eles desenharam como um leopardo também, né? A segunda parecia mais um búfalo ali para ele. Né? Então, ó, vai haver uma união, então, da primeira besta, Roma, com a segunda, que seria os Estados Unidos. E isso começou a acontecer forte. Vocês viram o desenho, eles com medo do catolicismo vindo nos Estados Unidos? Eles com medo? Pela primeira vez na história, o Papa visitou os Estados Unidos em 1900... Não foi em 92, foi em 80 e pouco, com Ronald Reagan, o presidente dos Estados Unidos. Aí aqui em 92, pouco tempo depois, foi em 85, 86, a revista Time já estava falando de uma santa aliança. Olha, os Estados Unidos e o Papa estão se unindo e tal. Começou uma amizade diferente lá. Olha aqui, ó. Pela primeira vez, o Papa João Paulo II, um Papa pisou nos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos, Casa Branca, no governo. Os Estados Unidos foi fundado fugindo. E agora uma aliança. Interessante. Demorou para ir lá, não é? A gente leu esse versículo que diz que a segunda besta vai seduzir os habitantes da terra por causa dos sinais que vai fazer diante da primeira besta. Sinais de milagres, de poder, de cura. Jesus fala que até fogo pode fazer descer do céu. Para quê? Para enganar o povo. Olha, Deus está aqui, olha quanto milagre. Isso vai acontecer, isso é futuro, tá bom? Já tem algumas coisas, tem um tal de Benny Hinn lá, umas coisas de doido, né? Então veja, aquele período que a gente falou, tá bom? É repetido várias vezes na Bíblia, 7 vezes, de perseguição, supremacia papal. Aí matou os santos, ele fala, foi-lhe dado que perseguisse, né? Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, voltar a ter um poder mundial grande, e ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver o número, o símbolo da besta. Gente, isso está acontecendo quase debaixo dos nossos olhos. As coisas estão acontecendo. Qual é o maior poder de autoridade de Roma? É ter mudado a lei de Deus. Deus escreveu com o dedo na pedra 10 mandamentos.
Roma foi lá e mudou. E o povo hoje ensina do jeito que eles fizeram. Tem uma encíclica papal feita pelo João Paulo II chamada Dies Domini. Você encontra numa livraria, nas livrarias paulinas ou qualquer outra aí. Dies Domini quer dizer o dia do Senhor. Uma encíclica que ele fez da importância do domingo, que deveria ser obrigatório. Que todos deveriam descansar no domingo. Olha que coisa. E isso vai acontecer via Estados Unidos. Vai dar essa autoridade. Tá? E você vê que hoje tem toda uma ligação forte e tal, não é? Agora olha que coisa. O que é o tal do 666? Muitos acham que é um chip. Já ouviram falar do chip, do tamanho do grão de arroz? Esse aí é o sinal da besta. Não aceita, hein? Não aceita, né? O governo está pensando em fazer isso, mas não vai dar certo porque muita gente pensa que é o sinal da besta, né? De você ter a sua documentação num chipzinho, olha só, pouco maior que um grão de arroz. Você vê aqui, está na palma da mão, é pequenininho. E aí o governo está pensando em implantar um chip nas pessoas, igual alguns animais têm chip, sabiam disso? Um animal se perde, você passa a maquininha nele, descobre quem é o dono, quantos anos ele tem, o tipo do sangue, né? E estão pensando em fazer isso com pessoas também. E aí na Bíblia fala que o sinal de autoridade da segunda besta, para ninguém poder comprar ou vender nessa aliança com a primeira, é na testa ou na mão. Então o povo fala, então, é isso aqui, ó, né? E você acha que o governo vai implantar chip na testa do povo? Para ficar com um calombinho aqui assim? Né? Alguns fazem na mão, né? Tem um vídeo na Ana Maria Braga, ela entrevistando um homem que já tem um. Aí o celular dele tem um aplicativo, ele passa, vai, aparece a conta, tudo, né? Mas se a pessoa quiser pôr na coxa, aonde, mas muita gente vai falar, não, isso aqui é o sinal da besta. Será que quando João falou que o sinal da besta de Roma é na testa e na mão, ele estava falando de um chip de computador? Será que ele estava falando de uma tatuagem? Quando João escreveu, na hora os cristãos pensaram num outro texto que fala disso, em Deuteronômio. Então veja, João escreveu baseado em textos da Bíblia. Quem diz que é uma tatuagem, que é um código de barras, que é um chip de computador, é porque nunca leu o que está lá no Velho Testamento, que os cristãos na hora captaram o código. Vamos ver? Definitivamente não é um chip de computador, tá bom? Não, você acha? Na hora que João escreveu que o sinal da besta de Roma é na testa ou na mão, na hora veio na cabeça dos cristãos Deuteronômio, que a lei de Deus é na testa ou na mão. Deus fala que a sua lei é o sinal de amor com Ele, está na nossa testa ou na nossa mão. O que quer dizer está na testa? Consciência, mente, cérebro, decisão. E na mão? Ação, atitude, trabalho. E a lei de Deus não é uma tatuagem, nem um chip. Tá bom? Vamos ver lá, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Tá bom? Vocês viram como que faz diferença estudar o Apocalipse vendo o resto da Bíblia? É lá que está a chave, é na própria palavra de Deus. Aí o povo inventa que é tatuagem, que é não sei o que lá, que vai ser o chip. Tá? Agora pensa comigo, quer dizer que se um ateu não quiser um chip, quer dizer que ele não tem o sinal da besta? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Pô, não, eu não quero isso não, isso é o sinal da besta. Mas continua ateu, continua... Quer dizer, ele está com o sinal de Deus e... Vocês percebem? O sinal de Deus é na testa ou na mão. Então o da besta é uma contração, é uma contrafação da lei de Deus. Olha só, Deuteronômio 6, 6-9 diz assim, ó. Deus falando. Primeiro eu queria que você percebesse uma coisa. Volta uma página. Deuteronômio capítulo 5 fala do quê? De novo. Os 10 mandamentos estão em Êxodo 20, que a gente viu. E está em Deuteronômio 5. Deus acabou de repetir a lei de novo, os 10 mandamentos. Porque Moisés tinha quebrado as tábuas, vocês lembram? E aí Deus escreveu de novo. Então ele acabou de repetir os 10 mandamentos e ele está falando da importância da lei. Aí em Deuteronômio 6, 4, ele fala assim, ó. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, ele está falando do quê? Da sua lei, que foi repetida. Estarão aonde? No teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, né? Quer dizer, coloca na cuca deles, na cabeça deles. E delas, dessas palavras, falarás assentado em tua casa
andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, quer dizer, na vida. E também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, na testa, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então veja, a lei de Deus, o sinal de Deus está no nosso coração, está na nossa mente. Fala, coloca na tua testa aqui, não esquece dela. E na tua mão, coloca na tua porta, não esquece das minhas palavras. Aí os judeus fariseus, eles amarravam uma fitinha na testa com os 10 mandamentos. Em vez de manter lá do lado de dentro, eles mantinham só do lado de fora. E amarravam também na mão, eles chamavam de filactérios. Courinhos escritos os 10 mandamentos de Deus. Ó, Deus mandou, tá na mão, tá na minha mão. Ó, e balançava o courinho e aqui na fitinha. Mas Deus queria que estivesse aqui dentro. No portal também. Exatamente. E veja, quando Deus fala que esteja também nos umbrais da tua porta, escreve, não quer dizer que era para escrever, mas era para o teu vizinho ver que a tua porta abre e fecha, que você obedece a Deus. A tua casa é uma casa de quem obedece a Deus. Na tua porta se vê isso, na tua testa, na tua ação. E isso é tão importante que João usou lá na frente, que aparece 2 vezes. Era para lembrar disso mesmo. A outra passagem que aparece igual, cadê o controle? Está aqui. Nós já estamos terminando, tá? Aqui, ó, em Deuteronômio 11, 18 a 20, ele repete isso. Com certeza os cristãos se lembraram. Olha, então esse poder vai mudar a lei de Deus. E vai querer que o povo observe a lei de Deus falsa. Como se fosse a lei de Deus, no entendimento e na mão. Deuteronômio 11, 18 a 20. Ele fala assim, ó. Todo mundo achou? 11, 18 a 20. Ponde, quer dizer, coloque, pois, estas minhas palavras no vosso coração, a palavra de Deus, e na vossa alma. Atai-as por sinal. Você vê lá, é o sinal da besta, aqui é o sinal de Deus. Sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos, quer dizer, na testa. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos, levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossas casas e nas vossas portas. Ou seja, isso é tão importante que aparece 2 vezes. Filho, tenha a minha palavra no seu coração, na sua testa, aqui entre os olhos e na sua mão. Mantenha a minha lei, lembra dela. Quando João fala que a besta ia fazer o povo ter a sua lei, o seu sinal na testa ou na mão, o cristão pensou, o sinal de Deus é a sua lei na testa ou na mão. E eles iam se lembrar que a besta mudou a lei de Deus. Então a besta querendo ensinar a sua lei, como se fosse de Deus, para o povo observar como se fosse de Deus na testa e na mão. É uma contrafação da lei de Deus, tá bom? E por mais que hoje as pessoas não entendam, como eu falei, um dia a gente vai talvez estudar como se observa o sábado. Êxodo 31, 13, Deus fala assim, ó, lembrem-se dos meus sábados, porque eles são um sinal entre mim e vós. Por que um sinal? Porque a gente lembra que a gente foi feito, né? A gente foi criado, foi planejado e a gente acredita nele. Hoje muita gente fala, não, isso aí é para os judeus. Gente, mas isso é um presente para o ser humano. Por que a igreja mudou para o domingo? E por que Roma força para que volte a observar o domingo? Porque é importante. Tá? Nós vimos um vídeo a semana passada, não sei se você salvou no computador, aquele padre falando. Não, aquele da semana passada, não sei, ou você só copiou. Tem um padre que ele fala assim, ó, o domingo para nós é sagrado. Ele fala, não é brincadeira não, ele fala. O domingo tem que ser observado, sem o domingo não tem vida. Quer dizer, se o sábado não fosse importante, gente, eles não iam dar tanta ênfase para a contrafação que a igreja fez lá no passado. E eu quero mostrar para vocês um outro vídeo. Ele vai mostrar o que a gente viu. Eu falei ontem, né? Não é ontem, é semana passada. Né? O que a gente viu a semana passada. Se tiver aí, se não tiver, a gente vê o outro que eu coloquei. Aí, esse também é interessante. Enquanto o Renato procura lá, olha que interessante, bem lembrado. O número 666 é uma curiosidade. O número de Deus na Bíblia, no Apocalipse, sempre ele usa qual número? Aparece o 7, né? Que é o número que ele abençoou, ele completou a criação. E o número 6 aparece na Bíblia como o número do humano, que Deus criou o humano no 6º dia. E geralmente aparece como um número do humano na sua imperfeição, não é? Agora veja, o número 6 ele aparece 3 vezes, porque em Babilônia o número 6 era sagrado. Deixa só um pouquinho. Deixa...
Esse aqui é um padre mostrando que para eles é muito importante. E a igreja, eu quero mostrar depois um vídeo em que o Papa fala, o domingo tem que ser observado por todos, não só pelos crentes. Então essa coisa está crescendo, vai haver um decreto em que todo mundo tem que guardar o domingo. Por quê? Porque é bom para a família, é bom para o trabalhador, é bom por quê? Mas na verdade é a segunda besta e a primeira trazendo o povo para uma falsa observância da lei de Deus. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho evidências recentes. Domingo que nos faz cristãos. Fine dominica non possumus. Quer dizer, nós não podemos existir sem o domingo. Isso quer dizer que o domingo ele é uma necessidade existencial da igreja. É tal a profundidade e a importância do domingo que o Papa João Paulo II dedicou uma carta inteira. É aquela encíclica que eu falei. Veja, ao domingo. Aqui que está a importância. Por quê? Porque o Papa João Paulo II, de feliz memória, né, que estava no céu intercedendo por nós, ele notou que nós estamos secularizando as coisas. Nós estamos perdendo o sentido do tempo sagrado. O centro do ano litúrgico é o domingo. Então, nós lembremos disso. A igreja perde a sua própria essência se ela perder o domingo. Nós estamos aqui diante de algo muito grave. Né? Nós estamos aqui diante não de um detalhezinho. Né? Me desculpem o palavreado popular, né? Mas não é uma frescura. Né? Não é uma bobagem. Nós estamos aqui diante do centro. Se existe algo que faz a igreja, que faz o cristão, é o domingo. Olha. Por isso não tem cabimento essa história dos nossos irmãos adventistas do século XX. Agora veja, se não fosse importante o quarto mandamento de Deus, por que ele dá tanta importância nessa distorção do mandamento? E hoje os evangélicos observam o domingo, a maioria, não porque é bíblico, mas porque herdou de Roma. Quando houve o protestantismo, eles racharam com a igreja, eles saíram guardando domingo também. E vai ser fácil. Quando coloca o outro vídeo que eu coloquei hoje. Quando falar assim, vamos todos descansar no domingo. Mas quem não é religioso? Quem não é religioso, ele está dando argumento. É para a família. Nós temos que ter a liberdade de não trabalhar no domingo para a família. Quem é religioso, vai para a igreja. Quem não é, fica com a família. Gente, isso está acontecendo, está montando a coisa, está crescendo. Vai ser um decreto obrigatório. Na testa e na mão, não é um chip. É a lei de Deus, que devia estar na testa e na mão, falsificada. Tá bom? Coloca. É um ponto crítico. O domingo é um ponto crítico. O sistema econômico, esse é um argumento. O trabalho, domingo laboral, para quê? Não só os crentes, todos. La pregunta es, ¿a qué cosa queremos dar prioridad? El domingo libre del trabajo, excepto los servicios necesarios, significa que la como o sábado, apenas os serviços necessários. Lo económico sino lo humano, lo gratuito, las relaciones no comerciales sino familiares. Comércio, família, relações amistosas. Y para los creyentes la relación con Dios y con la comunidad. Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. Então veja, o argumento não vai ser assim, vamos todos observar o domingo que é a lei de Deus. Esse é o argumento por baixo, né? Mas vai falar para o povo que é para o trabalho, para descansar, para melhorar a economia, para a mãe estar junto com os filhos e tal. Mas todos vão comprar a ideia. E ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver aceitado isso. É forte ou não é? Eu estou terminando, a gente passou um pouquinho da hora. Obrigado, Renato. Eu quero voltar um pouco para falar do 666. Olha só, Babilônia era uma inimiga do povo de Deus. Já passou? E Babilônia adorava os deuses, os ídolos deles, num sistema sexagesimal. Babilônia considerava o número 6 como um número sagrado.
E todo o panteão de deuses que eles adoravam eram baseados no número 6. O menor deus deles era o número 6. O maior era o número 600. Tanto é que em Daniel 4, Nabucodonosor manda erguer uma estátua para todo mundo adorar. E essa estátua ela tem 60 metros de altura, metros não, côvados, né? Por 6 de largura. Sempre o 6 aparece. Então, João está fazendo uma referência à Babilônia que obrigava o povo a adorar coisas erradas, não é? Como a estátua 6 por 6. E ele está fazendo uma referência a uma lei humana. Do homem, é 666. Tanto é que tinha uma tabuinha também babilônica. Olha que interessante. Os arqueólogos encontraram a tabuinha babilônica com números que davam 666. Se você somar essa linha vai dar, acho que é 111, 111, 111, 111, e aí no final dá 666. Tanto de assim como de assim. E eles tinham essas tabuinhas como algo místico, sagrado, porque dava o número dos deuses deles, 666 no final. Então, na verdade, não é o número 666. A ideia que ele está dando é de um paganismo infiltrado na igreja que a pessoa vai receber na sua testa de aceitação ou na mão, tá bom? Certa marca na mão direita ou na testa para que ninguém possa comprar ou vender. Pesado isso, né? E aí Jesus fala que deu os sábados para servirem de sinal entre mim e eles para que soubessem que eu sou o Senhor. Na Bíblia o sábado aparece como o selo de Deus. Tá bom? O selo, antigamente, ele tinha o nome do rei, o título e o território. O rei ia lá, carimbava o negócio na cera e aparecia o nome dele, por exemplo, o Temer. Vamos supor, se o Temer carimbasse alguma coisa naquele tempo, o selo do Temer ia ter o nome dele, né, Michel Temer, o título dele, presidente da República, e o território, o Brasil. O sábado, o quarto mandamento, do jeito que ele aparece em Êxodo, ele contém essas três coisas. Por isso que ele é chamado de o selo de Deus. Lá aparece assim, ó, falando que o Senhor é o nosso Deus, que Ele é o Criador do céu e da terra. Qual que é o nome dele, o cargo dele? Criador Deus. Qual que é o território? O céu e a terra. Tá bom? Em Hebreus 8:10, Deus fala assim, ó, na sua mente, em nós, imprimirei as minhas. Olha que interessante. Então a gente tem aqui no entendimento ou o sinal de Deus, a lei de Deus impressa, o desejo de obedecer, ou do ser humano, que ele mudou e vai forçar todo mundo a aceitar. E a lei de Deus não fala domingo, fala sábado. Né? Então, isso está em Hebreus, está na Bíblia, Hebreus 8:10. Deus fala, na sua mente imprimirei as minhas leis, os 10 mandamentos. Né? Também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A gente já viu isso aqui semana passada. Ah, tá, é importante isso aqui. Ó. Alguém já possui a marca da besta hoje? Quer dizer que quem guarda domingo tem a marca da besta? Não. É só quando for imposto por lei, quando a segunda besta, os Estados Unidos, né, que parece cordeiro, mas vai falar como dragão, se unir com a primeira nessa aliança e impor por obrigação, quem aceitar está rejeitando a lei de Deus para aceitar a humana. Aí tem a marca da besta, o sinal de autoridade da besta. Ninguém terá a marca da besta até que a legislação religiosa seja passada reforçando o sábado substituto. Se você quiser ver, eu vou mandar depois no grupo para vocês, sobre aquele discurso que a gente viu o Papa Francisco fazendo. Aqui eu peguei de um site, Canção Nova, falando, o Papa fala sobre o trabalho dominical na visita que ele fez e diz assim, ó, para o pontífice o domingo livre não é apenas para os crentes, mas para quem? E eles estão trabalhando nisso e eles vão conseguir, mas aí a gente termina lembrando do que o apóstolo Pedro falou em Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens.